E aí, pessoal, tudo tranquilo? Então, muitos pacientes chegam ao meu consultório com um quadro de dor crônica refratária após uma cirurgia da coluna vertebral que evoluiu com um quadro infeccioso grave de difícil tratamento. Essa é uma condição que piora muito a qualidade de vida, tanto do paciente como dos familiares, com uma repercussão biopsicossocial. E muitas vezes me perguntam: existe algum tratamento mais moderno para esses casos? Essa é uma indicação muito interessante para o momento de reflexão, uma vez que existem técnicas modernas que podem ajudar nisso daí. Meu nome é Daniel Calegari Pereira, sou neurocirurgião do Instituto de Neurocirurgia Capixaba e em parceria com a Clínica Evoluir, o Instituto Bioset e a Rede Meridional de Saúde, estamos desenvolvendo um projeto de conscientização dos pacientes sobre os principais problemas neurológicos, a fim de que com isso a gente aumente a taxa de sucesso dos nossos tratamentos. Para quem não conhece o nosso trabalho ainda, não perca a oportunidade de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar nossos vídeos, de ativar o sininho de notificação, de deixar o seu comentário, de interagir dentro desse projeto interessante. Para quê? Para disseminar e ajudar a compartilhar essa ideia para mudar o conhecimento, porque hoje o sucesso do tratamento depende do conhecimento, tanto do profissional da área da saúde como do próprio paciente. Então vamos lá. Quando a gente fala de cirurgia da coluna vertebral complicada com quadro de infecção, principalmente da região lombar, onde a gente mais observa isso daí, geralmente são situações que evoluem com dores crônicas, essas dores são de difícil tratamento e promove um prejuízo da esfera biopsicossocial, prejudicando a qualidade de vida e isso causando um transtorno muito grande, tanto para o paciente, para os familiares, para as empresas, para a sociedade de uma maneira geral. Então, antes da gente entender as modalidades novas de tratamento, vamos começar a entender um pouco do raciocínio funcional do manejo dessa dor. Antes de falar de dor crônica pós-operatória, é importante eu entender como é que a gente sente a dor, como é que é a via neurológica da dor. Então, independente do estímulo, eu sempre vou ter um receptor periférico da dor, essa via passa pelo nervo, chegando até a medula, essa sensação sobe até o cérebro, passando pelo tronco cerebral, até chegar numa determinada região do cérebro onde efetivamente eu sinto a dor. Então, o que acontece? O nosso corpo hoje possui uma série de nervos espalhados em qualquer região do corpo que fazem essa captação do estímulo externo, levando através da medula até chegar numa determinada região do cérebro, onde eu tenho a interpretação da dor. Esse que é o problema. Então, hoje, quando a gente fala dessa dor pós-operatória em cirurgia da coluna lombar, geralmente essa dor vem de quê? É esse nervo que cicatrizou de forma anômala após um insulto infeccioso e vai disparando estímulos anormais que são interpretados pelo cérebro como dor crônica refratária. Vamos ilustrar isso com um caso real que eu peguei no consultório, para vocês poderem entender como é que isso se demonstra. Essa é uma paciente jovem, obesa, sedentária, com diabetes, hipertensão arterial, que ela veio se apresentando com uma dor radicular que corria para a perna, um quadro de uma dor ciática aqui até o pé, por conta dessas hérnias discais, principalmente no segmento L4, L5. Essas dores se evoluíram de forma refratária aos analgésicos, a paciente não estava conseguindo fazer muito bem reabilitação, porém,
após um esforço discreto, essa paciente apresentou uma fraqueza do pé. Essa fraqueza aguda do pé tornou esse caso uma urgência neurocirúrgica, uma vez que em vídeos anteriores eu já demonstrei para vocês que déficit motor num contexto de doença degenerativa da coluna lombar, o tratamento disso é um tratamento cirúrgico. Então essa paciente ela foi submetida num outro serviço por uma outra equipe por um tratamento cirúrgico aberto, onde foi retirado as hérnias de disco, com reconstrução dessa coluna anterior com cage, reconstrução dos elementos posteriores com parafuso, onde a gente observou uma descompressão efetiva de toda a estrutura radicular dessa região. Essa paciente no pós-operatório imediato evoluiu com melhora dessa dor radicular, melhora dessa fraqueza do pé, evidenciando que a compressão mecânica realmente era a causadora efetiva dessa fraqueza. No entanto, por conta da evolução pós-operatória ruim, essa paciente apresentou uma infecção da ferida operatória, com dificuldade de cicatrização, com infecção dos tecidos adjacentes, chegando até uma infecção profunda do sítio da cirurgia. Isso daí, ao longo dos dias, foi evoluindo com uma piora importante dessa dor radicular por conta da irritação desses nervos ali existentes. E esse processo de tratamento dessa infecção demora normalmente de semanas a meses para a gente poder conseguir debelar essa infecção. Então, essa cura do processo infeccioso num contexto desse faz com que esses nervos dessa região cicatrizem de forma anômala. E isso daí faz com que ele comece a disparar de forma anormal estímulos que desencadeiam dor, aparecendo muitas vezes sensações que a gente chama de alodínia, ou seja, estímulos não convencionais causam dor. Então é aquele paciente, quando a gente passa a mão, ele sente dor, e o vento causa dor, a água causa dor, ou seja, estímulos não convencionais causam dor. Além disso, por ser uma dor do nervo cicatrizado de forma normal, é uma dor refratária às medicações, é um paciente que tem uma limitação funcional diária, com prejuízo biopsicossocial, com limitação no desenvolvimento da reabilitação. Óbvio, é um paciente com afastamento profissional e isso vai causando uma repercussão importante em todas as esferas desse paciente, inclusive na parte emocional, na parte do orçamento familiar, por conta do afastamento profissional, e isso piora muito a saúde emocional desse paciente, porque a maioria esmagadora chega com ansiedade, com depressão, uma angústia profunda. Por quê? Muitos não entendem a evolução desse processo, tá? E aí o que a gente sabe hoje? O nervo doente, ele vai promovendo estímulos anormais que, por intermédio da passagem da medula, chegam no cérebro para interpretar isso daí. Então hoje a gente já possui não uma forma de eu corrigir esse nervo, ou seja, o meu pensamento ele não é anatômico, ele é um pensamento funcional, porque a gente consegue hoje, por meio de uma placa, promover estímulos eletromagnéticos numa medula saudável para inibir a passagem desses estímulos anormais. Então eu consigo implantar um eletrodo que vai ficar permanentemente nesse paciente. Esse eletrodo estimula uma medula normal, mas é aquela medula que vai passar os estímulos anormais. Então eu consigo colocar o sítio onde eu quero que fique do eletrodo e mapear a região onde eu quero trabalhar. No caso, nós vamos colocar na região torácica, uma vez que eu quero trabalhar com dores dos membros inferiores após uma cirurgia da coluna lombar complicada com infecção. Então, eu consigo mapear cada região da região dos membros inferiores, estimulando diferentes regiões dessa medula já mapeada por conta desses eletrodos. Então, a cirurgia é feita em etapas,
A primeira etapa, obviamente, que é o implante do eletrodo de estimulação medular. É um procedimento relativamente rápido, ele é minimamente invasivo, feito sob anestesia geral, com risco baixo de sangramento. Nessa região, a gente implanta na região torácica da medula. Normalmente, esses pacientes apresentam uma cicatriz prévia da cirurgia antiga da coluna vertebral, muitas vezes de aspecto fibrótico, distorcido por conta da cicatriz pós-infecciosa. Com o auxílio do intensificador de imagem, que é o raio-x em tempo real, a gente localiza o local ideal de implantação desse eletrodo, fazendo as marcações na pele, e aí a gente com segurança implanta esse eletrodo já para fazer a estimulação medular. Esse teste agora passa para o ambiente hospitalar, mais na região da enfermaria. Então o paciente vai para o quarto, e aí, por volta de 3 a 5 dias, nós vamos fazer uma série de estímulos diários. Para quê? Para eu fazer um ajuste dinâmico dos parâmetros de estimulação, fazendo esse paciente ficar sentado, deitado, de pé, caminhando, para fazer um melhor entendimento do paciente sobre essa técnica. Por quê? É o paciente que vai me dar autorização de fazer um implante definitivo, porque eu preciso de pelo menos 70% de controle de dor para o paciente me dar autorização de fazer a próxima etapa. Ele vai ficar, então, com esse gerador externo, e aí eu vou mapeando essas regiões para quê? Para ele ficar deitado, sentado, de pé, ou seja, imitando coisas que ele faz normalmente em casa, para a gente poder junto definir se eu vou ou não aprovar a próxima etapa. A terceira etapa, então, é a implantação desse gerador definitivo, que a gente coloca numa região próximo do umbigo, né, no subcutâneo, ou seja, na gordura da barriga. Tá? É feito um acesso como se fosse um bolso de camisa, onde a gente implanta esse gerador. A sutura é uma sutura tranquila nessa região, ou seja, o paciente fica com uma cicatriz em linha, mas ali eu tenho o meu gerador, e eu consigo, por telemetria, ajustar todos esses estímulos para eu conseguir efetivamente replicar o que eu fiz durante a internação, para eu ter pelo menos 70% de controle de dor. Esse pelo menos 70% me ajuda em quê? Me ajuda no processo de reabilitação. Porque essa reabilitação, que ela vai ser feita com segmento ambulatorial, uma equipe multidisciplinar, focando em quê? Numa boa nutrição, na atividade física, na manutenção do peso e principalmente no retorno de atitudes positivas, facilitando o convívio social desse paciente, controlando efetivamente a dor, para a gente conseguir ressocializar e efetivamente ajudar esse paciente. Portanto, quando a gente fala de dor crônica após cirurgia da coluna vertebral complicada com infecção, existe tratamento. Só que, novamente, eu falo, o especialista da área de controle de dor, ele tem que ser detentor de todas essas técnicas para ele conseguir navegar por tudo isso, explicando o paciente, oferecendo ao paciente o melhor tratamento. Por quê? Principalmente no eletrodo de estimulação medular, o entendimento do paciente ele é fundamental, porque é uma técnica que existe basicamente um casamento entre o médico e o paciente, porque eternamente a gente vai ter que ajustar isso daí. Em momentos futuros, às vezes a bateria desse gerador acaba, a gente precisa fazer um procedimento cirúrgico para troca desse gerador. É um tipo de gerador que, por exemplo, se eu passo numa porta eletrônica de um banco, um detector de metal do aeroporto, isso daí desliga o gerador, o paciente volta a sentir dor, recorrer ao médico para poder ligar esse gerador novamente, ou seja, existe uma parceria muito importante entre o médico e o paciente. Então, existe o tratamento para isso, porém o mais importante é o entendimento, porque senão o tratamento, por mais moderno que seja, não funciona. Tomara que isso tenha ajudado. Isso daí é importante para o entendimento. Compartilhe o máximo possível que vocês conseguirem e até o nosso próximo vídeo.